Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui reunidos para a disciplina de Economia e Mercado Agrícola do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. São 10 horas da manhã do dia 4 de agosto de 2021. Então, hoje é uma data bastante especial, que nós teremos apresentações dos acadêmicos, das acadêmicas, de um trabalho de pesquisa, do acompanhamento de indicadores que fizeram durante 4 meses. Então, pessoal, vamos lá. Quem sabe começamos com alguns avisos aí. Ah, boa, bem lembrado aí. Pessoal, por favor, vá se manifestando no chat para ficar registrada a presença e participação de vocês. Eu vou fazer o seguinte, como muitos me mandaram e-mail né, agora nas últimas horas dos trabalhos, alguns mandaram o o banner, né, dentro do formato solicitado e se prepararam para apresentar durante o horário de aula, e outros, em virtude de compromissos e também da disponibilidade que a gente colocou no plano desde o primeiro dia, mandaram o banner e a apresentação, o link do YouTube, tá? Mas eu não respondi os e-mails, tá? Não foi por falta de vontade de parabenizar todos pelos trabalhos feitos, mas foi por falta de tempo e capacidade, afinal, a maioria dos trabalhos vieram durante a noite, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui uma rápida leitura, sem mostrar para vocês, vou apenas falar, dos trabalhos que eu recebi, que está tudo certo, e, portanto, se tiver alguém aí que mandou o trabalho e não tiver essa confirmação, aí fale comigo para a gente ver o que, que aconteceu, ok? Então, eu tenho o seguinte, eu vou falar dos que eu recebi, tá, pessoal? De quem eu não recebi, eu não vou falar. Então, eu recebi o trabalho do Kaique, tudo certinho, do Leonardo, da Letícia, da Lilian, do Marcos Vinícius, até aí tudo certo, né? Micaela também, Natália Oliveira, Patrick Guedert, Priscila Montovani, Rafaela Souza, Rosana Valim, Tairine Justo, Vinícius Farias, Vitor Garcia, William Schuster, recebi da Juliana Pelissari, do Anthony Sartor, da Esther Ricken, da Johanna Albuquerque, do João Luiz Moro, da Maria Eduarda Bianchi, bom, e da Tamires Tuon. Do Pedro Henrique e João Pedro eu recebi, porém tinha um reparo a fazer, eu orientei eles a repararem, e eles estão consertando o trabalho e vão enviar hoje ainda. Portanto, esses foram os trabalhos que eu recebi, ok? O trabalho escrito. E alguns desses mandaram o link do YouTube, então, com o vídeo já apresentado. Antes da gente partir para as apresentações, eu quero fazer um esclarecimento para vocês. Primeiro, eu vou colocar no Siga todos os banners que vocês produziram, tá? Todos os trabalhos que os acadêmicos produziram e enviaram, eu vou colocar no Siga, no link da data de hoje, ok? Os vídeos eu não vou colocar, tá? Quem mandou o vídeo lá com a apresentação do banner, eu não vou colocar. Se algum de vocês tiver alguma curiosidade, basta me solicitar que eu mando para vocês. Por que isso? Então, eu estou fazendo um anúncio para vocês. Essa parte aqui dos microseminários, esse acompanhamento dos indicadores, das ações, das cotações que vocês fizeram ao longo de 4 meses, eu resolvi que não vou cobrar em nenhuma prova, tá? Ele vai terminar em si mesmo, ou seja, a produção do banner. Bom, primeiro o levantamento de 4 meses de dados, aí a produção do banner, com resumo, com análise, e a apresentação, ele se termina ali. Então, para não sobrecarregar vocês com mais conteúdo que poderia ser cobrado na avaliação do dia 18, no dia 18, nós não vamos cobrar de vocês o conteúdo dos microseminários, ou seja, os materiais que vocês produziram e as apresentações não vão ser cobradas na prova, tá? Desse trabalho aí do acompanhamento das cotações. Entendido, pessoal? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Se não tiver intervenções, nós vamos partir, então, para as apresentações pela ordem numérica em que foram passados. Esther, boa, Esther, a prova é dia 18, tá?
Então, daqui a 2 semanas. Dia 11, nós vamos ter ainda alguma apresentação de microseminário, pelo menos uma, né, que foi solicitado pela dupla da Micaela e da Johanna, por questões de compromisso, elas mandaram o trabalho escrito, tudo certinho, e a apresentação, então, elas fazem questão de fazer para os colegas, e vai ser no dia 11. No dia 11, nós vamos ver um rápido complemento do conteúdo, a não ser que sobre um bom tempo hoje, tá? Que é para falar sobre os setores da economia, como eu já respondo, Rafaela, os setores da economia, o setor primário, secundário e terciário, eles são diferentes do setor da sociedade. Então, a gente encontra essas duas divisões sendo utilizadas e muitas vezes elas confundem, né, num primeiro momento as pessoas. E vocês, como acadêmicos aqui da economia e futuros engenheiros agrônomos, é importante que vocês não façam essa confusão entre os setores da economia e os setores da sociedade, que geralmente são classificados em 3, o que dá mais confusão ainda, o setor primário, secundário e terciário, tanto na economia como na sociedade. E isso pode confundir, então a gente vai fazer esse esclarecimento, isso aí não leva mais do que 10, 15 minutos, se der tudo certo, e a gente vai fazer revisões também e tirar dúvidas, ok? A prova do dia 18, aproveitar que a Esther perguntou, eu ainda estou elaborando, mas provavelmente eu vou fazer todo o esforço, e a não ser que eu não consiga, né, nós vamos fazer para rimar dentro do SIGA, tá? Vai ser uma prova dentro do SIGA, e que a partir das 10 da manhã do dia 18, vocês vão poder abrir em algum momento do dia, vão ter 40 minutos para responder, então o SIGA, ele controla isso, né? Você abre a tentativa de prova, ele regula os minutos para que vocês respondam as questões, e depois ele fecha, e vocês vão ter uma flexibilidade, então, né? Não vai precisar estar fazendo a prova exatamente às 10 da manhã, mas vocês vão ter o dia, a partir das 10 da manhã até às 10 da noite, para fazer essa prova. Mas, claro, no momento que for mais favorável para vocês, vocês entram, fazem a prova, e tem 40 minutos para responder as 20 questões, tá? Eu estou trabalhando, comecei a trabalhar essa semana para que seja dessa maneira, então, para flexibilizar e facilitar também o lado de vocês, tá? Até porque tem questões de conexão e tudo mais, de compromissos, então, eu vou fazer todo o esforço para que a gente possa fazer dessa maneira. Se eu não conseguir, né, fechar ela desta maneira que eu estou propondo para vocês, né, com essa flexibilidade, a gente vai fazer no Google Forms, mas também vou abrir 2 horários ou 3 para vocês fazerem as provas, fazer a prova naquilo que for mais favorável para vocês, ok? A pergunta da Rafaela é, os macroseminários. Sim, os macroseminários vão ser cobrados na proporção dos resumos, né? Vocês receberam todos os artigos, eles estão no SIGA também, mas eu vou cobrar propriamente aquilo que está nos resumos que os grupos produziram, tá? As coisas mais clássicas, as coisas mais óbvias, não vai ter pegadinha, só o que é mais importante de cada texto, de cada mensagem que foi deixada. E, já que foi perguntado, vou fazer aqui uma exposição, como nenhum grupo pegou o Manifesto Comunista, mas ele é importante para embasar o nosso conteúdo, vai ter uma questão cobrando sobre o Manifesto Comunista, tá? Então, vocês deem uma olhadinha lá, vocês receberam o material, o Manifesto Comunista, tá? E eu já vou, de brinde aqui, para vocês que estão acompanhando, deixar aqui o que vai ser cobrado. Afinal, o documento tem 20 páginas, né? A leitura é um pouco chata, então já vamos direto no que vai ser cobrado de vocês. Na página 13, se eu não me engano, tem aqui, ó, as medidas que Marx e Engels, tá, julgaram primordiais, necessárias para se implantar o comunismo em determinada sociedade, em determinado país, em determinada nação, tá? Então, eu vou cobrar sobre essas medidas. Por exemplo, imposto progressivo, abolição do direito de herança, trabalho obrigatório para todos, certo? E algumas coisas positivas também, porque, né, nem tudo tem seu lado positivo, né? Como, por exemplo, a proposta inclusive, ela está implantada na maioria das sociedades modernas, que é educação pública gratuita para todas as crianças, tá?
e a abolição do trabalho de crianças em fábricas. Então, todos os países, né, medianamente desenvolvidos para desenvolvidos já adotaram posturas muito semelhantes a essa medida aqui proposta já aí em 1800 e poucos, quando foi elaborado o Manifesto Comunista aqui pelo Marx, tá? Então, daqui dessas medidas sai uma questão também, e eu fiz questão de ressalvar aqui para vocês, porque nenhum grupo pegou esse tema para fazer o resumo, tá? Então, o resumo vai sair dali daquela parte das medidas para implantação do comunismo, previstas pelos autores. Ok? Pessoal, fiquem à vontade para fazer mais perguntas e comentários aí, senão nós vamos, então, agora sim, pela ordem, passar para as apresentações. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de perguntar? Semana que vem vai sobrar bastante tempo e eu vou dar várias dicas dos assuntos e dos pontos mais importantes que vão ser cobrados na prova, porque afinal a gente não quer fazer pegadinha e não quer que a prova seja nenhuma surpresa. A prova vai ser cobrando os conteúdos mais essenciais, mais importantes da nossa trajetória aqui, que já foi bem tumultuada, né? Porque afinal essas aulas online aqui elas obrigam que a gente comprima o conteúdo, que a gente resuma e trate mais superficialmente alguns pontos. Então, só aqueles conteúdos mais essenciais, mais clássicos, mais importantes vão ser cobrados. Então, eu vou fazer uma passagem também, assim, rápida, sobre os pontos que vão ser cobrados de vocês, tá? E aí, para, tipo, também orientar, né, canalizar o estudo para que seja mais objetivo, mais prático e não tire muito tempo de vocês, ok? Mais alguma coisa? Ou podemos partir para as apresentações aí dos grupos que se dispuseram a apresentar aqui ao vivo durante a aula? Acho que sim, né? Então, nós convidamos aqui, passamos a palavra para o grupo dos bancos, que analisou os bancos, o Kaique e a Priscila. Kaique, Priscila, vocês estão ok? Estão a Ok, posto? ok. Então, Sim. muito bem. Então, a palavra é de vocês. Boa sorte aí. Bom dia a todos. O grupo é composto por mim, Kaique, e pela Priscila. Nós fizemos um monitoramento e análise da cotação dos bancos do Brasil, Itaú Unibanco e do Banco Bradesco. Foi feito por 18 semanas. Espera a Priscila arrumar aí. Os bancos são instituições financeiras que podem ser privadas ou públicas, que fornecem serviços financeiros à sociedade. Os bancos ganham dinheiro com spread bancário, fazendo empréstimo, cobrando taxas, processando pagamentos, entre outros. Basicamente, o banco pega o seu dinheiro e ele tem como obrigação guardá-lo para quando você precisar retirá-lo, ter à sua disposição. Mas o dinheiro não fica lá parado. O banco usa para emprestar para as outras pessoas ou empresas. Ele cobra uns juros em cima disso e acaba tendo seu lucro ali também. Sabe-se que os juros são negativamente correlacionados com a bolsa de valores, então pode-se dizer que eles andam em sentidos opostos. Se os juros sobem, a tendência é que os preços das ações caiam. Em sentido inverso, com a redução dos juros, as ações tendem a se valorizar. Os bancos públicos são pertencentes ao Estado, são auxiliares da execução política de crédito do governo, devendo complementar a atividade bancárias privadas. Já os bancos privados são instituições comerciais que em seus proprietários não são governamentais, dependendo do dinheiro dos próprios sócios para funcionar. E uma instituição entre os bancos pesquisados é que o Banco do Brasil, e uma diferença entre os bancos pesquisados é que o Banco do Brasil é público, já o Itaú e o Bradesco são bancos privados e não recebem investimento do governo. Bom, aqui a gente fez um gráfico para demonstrar cada dia que a gente pegou os valores de cada banco. Com a variação, é um gráfico com as variações dos preços das ações dos 3 bancos que a gente pegou, do dia 2 de abril até o dia 30 de julho de 2021. Aí a gente tem o Banco do Brasil, que começou com um valor de 29,95 e fechou com 31,63. O Itaú, que começou com 27,1 e acabou com 30,3. E o Bradesco, que começou com 25,79 e acabou com 24,25.
E ali no mês de junho teve um pico dos valores dos 3 bancos, que eu vou abordar aqui na conclusão. Bom, na conclusão, o que acaba influenciando o preço das ações dos bancos são as medidas do governo, que envolvem a taxa Selic, os juros, a impressão de dinheiro, que acaba acarretando também na inflação. A situação em que estamos vivendo também, em virtude da pandemia do Covid, pode causar mudanças nesse período em que coletamos os dados, nessas 18 semanas. Porque às vezes pode ocorrer a falta de investimento externo e com isso a economia acaba não ficando aquecida. Então, houve o pico no mês de junho em todos os 3 bancos analisados e a gente constatou que pode ser causado por um aumento da taxa Selic, que ocorreu também em junho, que eu trouxe um gráfico aqui do lado para mostrar o aumento, no dia 16 de junho, para 4,25. Bom, os bancos eles são diretamente beneficiados por uma elevação na taxa Selic, devido à diferença entre o custo de captação e os juros cobrados dos clientes, que é diretamente atrelado ao spread bancário. Então, com uma alta na taxa básica de juros, os bancos eles tendem a aplicar maior taxa em empréstimos. Porém, esse reajuste nos custos de captação ele é mais lento. Em outras palavras, a diferença entre o que os bancos recebem e pagam acaba ficando maior. E aqui a tabelinha com os preços. E era isso, as referências. Obrigado pela atenção. Muito bem, Kaique e Priscila. Parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação. Vocês querem, a turma quer aproveitar enquanto eles estão com a projeção ali, fazer alguma pergunta para a dupla? Silêncio, né? Esse nosso sistema aí, a distância é complicado. Pessoal, de novo, parabéns para vocês, tá? Priscila, pode tirar aí a apresentação. Vocês vão continuar na aula com a gente, quem sabe aí no final a gente faz ainda mais alguma menção, alguma discussão sobre isso daí, sobre a cotação dos principais bancos aí que vocês acompanharam. Vamos adiante. O próximo grupo aqui, pelo meu controle, seria o grupo do Patrick Guedert e da Natália. Como é que está o pessoal aí? Estão a postos para apresentar o seu trabalho? Beleza, então podem tocar ficha, tá? Vocês vão falar sobre as empresas do agro, né? Então, por favor, podem assumir o controle aqui, abrir o microfone e assumir a apresentação. Boa sorte para vocês. Tá tudo certo aí, professor? Tá perfeito. Tá aparecendo o vídeo de vocês. Agora saiu. Agora voltou a apresentação. É isso aí. Tá certo, Boa então. sorte aí. Tá tudo certinho. Tá. Pode apresentar. Bom dia, me chamo Patrick. Eu vou em grupo com a Natália. Vamos apresentar sobre o monitoramento e análise das cotações da Brasil Agro, SLC Agrícola e Terra Brasil Agro. Terra Santa Agro, desculpa. O trabalho teve como objetivo avaliar as mudanças, né, da cotação dessas empresas. O monitoramento e levantamento dos dados foi no período de 2 de abril até dia 30 de julho deste ano, na sexta-feira, após o fechamento do mercado. Os dados obtidos foram convertidos em um gráfico, que eu vou apresentar depois, e eu vou contar uma breve história ali do início dessas empresas. No caso, nos últimos anos, né, tem ocorrido um interesse crescente no comportamento do preço das commodities, devido à mudança no padrão mundial e o crescimento dos mercados futuros de commodities, como um instrumento para a gestão de portfólios na indústria. Segundo o Campos, 2007, a agricultura no Brasil se desenvolveu e modernizou, então, destacando como atividade de alto valor econômico e social com tendência de crescimento acentuado. O principal problema sobre a previsão dos preços dos produtos agrícolas reside na sazonalidade, que ocorre em razão dos fatores climáticos, mercadológicos e conjunturais, que promovem incerteza de renda para os agricultores, armazenadores, exportadores, bem como processadores desses produtos.
eu vou falar sobre os principais fatores que influenciam nesse preço. É a oferta e a demanda internacional, o clima das regiões produtoras, a política em termos de acordos comerciais e programas de biocombustível e etanol. Bom, sobre as empresas. A Terra Santa Agro é uma incorporação de 3 empresas e ela promove um plano que concentra todos os esforços na alocação dos recursos para o desenvolvimento na operação agrícola. É uma empresa produtora de commodities agrícolas com foco na produção soja, milho e algodão. A empresa CLC é produtora de soja, milho e algodão e trabalha com plantio de pastagem e criação de gado. A empresa Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras na aquisição de terras agricultáveis. Ela promove desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. É uma companhia que atua no setor do agronegócio. Além disso, é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis, e suas ações integram parte da Bolsa de Valores brasileira. Eu vou apresentar o gráfico que a gente obteve através dos dados, que chama variação dos preços das ações do Agro 3, SLC 3 e TESA 3 também, no período de 2 de abril até julho. Esses aqui são os nomes que a gente teve que pesquisar. Aqui são as variações dos preços, né? Sendo o azul o Agro 3, o verde o SLC e o azul a TESA 3. Como a gente pode ver aqui, todas as empresas tiveram um acréscimo ou se mantiveram estáveis, sendo só em 2 momentos que teve abaixo do início que a gente começou a cotar. Então, e com isso eu já passo para os resultados e discussões. Conforme os dados obtidos e a visualização no gráfico, o ramo da agricultura mantiveram suas cotações sem extrapolações de altas e baixas em valores. Esses valores podem ser explicados, conforme dito no começo, que essas empresas trabalham com as commodities do agronegócio, né? Então, isso está crescendo constantemente. Como estamos em época de pandemia também e com o dólar alto, no Brasil os produtos tiveram uma valorização considerável, visto também que fatores climáticos estão interferindo diretamente na produção. As empresas cotadas mantiveram crescimento e estabilidade, como eu tinha citado, e praticamente todas as cotações, comparando com o valor inicial de cada uma na data inicial de coleta dos dados. Não abaixou, no caso. E vale ressaltar que a empresa SLC Agrícola e a Terra Santa, elas entraram em processo de fusão e foi estabelecida a data de 1 de agosto de 2021 para essa fusão. Essa fusão visou criar uma gigante de grãos no Brasil. Com a incorporação de ações, as companhias afirmaram um aumento de capital da SLC com emissões de 2.526.454 ações, pelo preço de subscrição total de 138 milhões de reais. E no dia 14 de julho foi o registro da nova companhia aberta, denominada Terra Santa Propriedades Agrícolas, EXTS Agro. E no dia 2 de agosto estava previsto o início das negociações com um novo nome, que é a da TS Agro, na B3, com o ticker de Land 3. Eu olhei hoje de manhã e já está funcionando isso aqui como a Terra Santa. Não tem mais o TES agora. E o TESA 3 foi tirado da plataforma. Com isso, concluímos que as ações dessas empresas cotadas não perderam valores e tendem a crescer ainda mais, visto que o crescimento agropecuário está condizente para esta situação, sendo que as duas grandes empresas se fundiram buscando um crescimento e estabilidade ainda maior. E aqui são as referências. Muito bem, Natália e Patrick, tudo certinho. Parabéns pela apresentação. Vejam, a gente pegou tanto aí no período da Priscila e do Kaique e de vocês aqui, não foi um período de muitas flutuações, né, de
de grandes oscilações no mercado. Que havia um ânimo, né, com o mercado internacional, porque nós estamos internacionalizados, tanto para a questão dos bancos, a questão financeira, como para a questão aí dos grãos de exportação, mas o que arrefeceu, o que segurou a valorização em ambos os casos foi esse medo de mais uma onda do Covid, né, com essas variantes aí, causando novos estragos, né, muitas contaminações e muitas mortes em novas regiões do país. Então, essas incertezas é que seguraram o ânimo da economia e provavelmente a gente vai continuar vendo isso nas demais apresentações, nos demais trabalhos. Ok, pessoal? Mas foi muito interessante aí que durante o período do trabalho o pessoal conseguiu capturar essa fusão das empresas, né? Que o Patrick apresentou aí, a Terra Santa e a SLC, né? A fusão. Muito bem, aí houve a mudança dos índices. Essas mudanças são muito comuns, acontece a todo momento. Mas, de novo, então, parabéns. Se alguém tiver alguma pergunta para os colegas do grupo, sabe, né? Não precisa delongas aqui, né? Podem se manifestar, basta abrir o microfone ou levanta a mãozinha ali, pode também dar a sua opinião, fazer a sua pergunta. Ok, pessoal? Pela ordem aqui, eu teria que seria a hora da Tamires e do Sérgio apresentar. Apesar do Sérgio não ter mandado o trabalho, a Tamires mandou o trabalho, né? Mas estou sem apresentação e, pelo jeito, ela não está presente. Então, aqui a gente registra a ausência da Tamires, que deveria estar aqui para apresentar a sua parte do seminário. Assim, nós vamos seguir adiante. Então, pela ordem numérica, o próximo grupo é o grupo 13, das empresas de logística, com a Rosana e a Esther. Rosana e Esther, tudo bem? Vocês estão a postos, estão preparadas para apresentar a parte de vocês? Sim, professor, estou só tentando publicar. Não preciso mais. Ótimo. Então, meninas, vocês estão com a palavra, tá? Boa sorte aí para vocês. Só um pouquinho que eu vou apresentar. Todo mundo está conseguindo ver? O áudio está certinho? Tá tudo certo. Tá. Então, bom dia. Eu me chamo Rosana Valim. Juntamente com a Esther, a gente fez o trabalho sobre logística. A gente fez o monitoramento da cotação das empresas Rumo, Triunfo e o Grupo CCR. Bom, o Brasil ele é um dos países com maior desafio logístico por causa das suas dimensões continentais e pela infraestrutura disponível para os transportes, porque o transporte no Brasil é feito principalmente rodoviário e o custo de deslocamento é muito alto, principalmente pela infraestrutura das nossas estradas, né, das rodovias. Bom, as empresas que a gente pegou são a Rumo SA, que o código dela é Raio 3. Ela é uma empresa de serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. Ela atua sobretudo com um agronegócio no transporte de grãos e ela está presente nas regiões sul, sudoeste e centro-oeste do Brasil. Já a Triunfo, ela é uma empresa que atua no setor de infraestrutura. Seu foco é em concessões rodoviárias, administração de aeroporto e terminal portuário, além de energia elétrica. E o Grupo CCR, ele é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Ela controla mais de 3,7 mil quilômetros de rodovias sob gestão da iniciativa privada. Ela está à frente de importantes concessões de mobilidade urbana, metrôs, VLTs e barcas, e de gestão de aeroportos no Brasil e no exterior. Esse grupo CCR, ele é o mesmo responsável pela CCR Via Costeira, que a gente tem um pedágio aqui em São João do Sul, tá? Ela é responsável pela concessão da BR-101.
que vai até Paz de Torres, eu não lembro agora o local onde começa. A gente coletou os dados do dia 2/4 ao dia 30/7 deste ano, às 18 horas, que era o horário do fechamento do mercado de ações. Com todos esses dados coletados, a gente elaborou esse gráfico, que é sobre as 3 empresas, e a gente pode ver que não teve nenhum pico de alta nem de baixa, ela se manteve basicamente estável. E agora vem... eu queria falar mais uma coisa. Eu fui pesquisar nos anos anteriores, e anterior a 2019, ela sempre teve picos de altos e baixos, e em 2020 ela teve a maior baixa, assim, que eu vi, que foi em março de 2020, que foi quando começou a pandemia. Então, a cotação dela baixou bastante, mas depois ela foi aumentando aos pouquinhos e se mantém estável agora. E a Esther pode falar as conclusões. Então, pelo que a gente observou, né, por mais que teve a grande mudança nos hábitos de compras em geral por causa da pandemia, o setor de logística, ainda assim, ele ganhou um certo impulso com o aumento das vendas online, né? Tipo, o pessoal pôde parar de sair de casa, mas continuaram comprando. Entretanto, a cotação das empresas Rumo, Triunfo e o grupo CCR, elas não sofreram grandes alterações, que foi o que a Rosana mencionou há pouco. Né? Então, o mercado ele se tornou favorável para o ramo de logística brasileira, principalmente com essa crescente venda de produtos por e-commerce, e abaixo a gente tem as nossas referências. Estamos abertos a perguntas e muito obrigada. Muito bem. Parabéns, meninas. E, pessoal, alguém gostaria de perguntar, comentar alguma coisa sobre a apresentação das colegas? Legal. De novo, parabéns, meninas. Assim, foi boa a menção que vocês fizeram, né? A CCR é a empresa que ganhou a licitação, né, para administrar todos esse novo trecho, esse trecho com esses pedágios bem próximos aqui da nossa região. Foram abertos 4 pedágios aqui, todos bem próximos, como a Rosana falou, em São João do Sul, ali em Maracajá, depois em Laguna e Tubarão. Então, e são empresas que tendem a crescer agora com o desenvolvimento da nossa malha viária, né? No Brasil tem muito, como as meninas falaram aí, tem muita estrutura represada, né? Nós precisamos desenvolver o nosso campo logístico, e as empresas que já estão estabelecidas, elas com certeza vão ter vantagens aí para entrar nesse mercado que é muito promissor, que o Brasil ainda engatinha em termos de logística, né? De malha viária, malha ferroviária, e foram essas empresas aí que as meninas avaliaram. E ainda tem o seguinte, legal que a Rosana pesquisou como estavam as cotações antes, muitas dessas empresas se recuperaram mais ou menos rapidamente, né? Pelo menos para recuperar o valor pré-pandemia. Elas, por exemplo, a Triunfo não administra só rodovias, ela administra aeroporto também. Então, o aeroporto de Viracopos, de Campinas, ele é uma concessão para Triunfo. E é um problema, né? Durante todo esse período de pandemia, ainda nesse momento, a gente vê que houve redução muito forte nos movimentos, principalmente de passageiros nos aeroportos. Então, toda uma previsão de entrada, de faturamento de recursos, fica prejudicada em função dessa crise que a gente está vivendo. E só por curiosidade, a empresa Triunfo, por exemplo, que agora, se vocês lembram do gráfico, as meninas mostraram que está cotada na faixa de R$3, veja que é uma ação com ticket barato. No pior momento da epidemia, pelo menos no pior momento da epidemia, do ponto de vista da Bolsa de Valores, que sempre tenta antecipar os movimentos de mercado, os movimentos da economia. Portanto, o pior momento foi em março do ano passado, quando a gente estava cancelando, suspendendo as aulas do Instituto,
seja, não tinha mortos ainda pela Covid em Santa Catarina, esse foi o pior momento da maioria das cotações das empresas na Bolsa de Valores brasileira e nas bolsas mundiais. A Triunfo chegou a valer 80 centavos em março. Se vocês quiserem fazer uma analogia, é bem ali com aquele período em que foi suspensa as aulas do Instituto, certo? E que ainda não voltaram. Ali, a Triunfo foi a 80 centavos. Então, quem teve estômago para investir com 80 centavos, cada 80 centavos nessa empresa, ali em março do ano passado, multiplicou o seu patrimônio por mais de 3 vezes, quase 4 vezes. Tá bom? Então, de novo aí, legal, parabéns pela apresentação de vocês. Vamos ver na sequência, pelo meu controle, seriam as empresas de petróleo e gás, com a Rafaela. Rafaela está aí presente. Sim, Rafaela, que tal? Você está a postos para apresentar o seu trabalho? Sim, professor, estou aqui, estou tentando transmitir. Ah, legal. Então, tome seu tempo aí, não fique nervosa, vê se consegue projetar, e aí nós vamos ouvir você. Estão conseguindo ver? Já vai carregar. Isso, estamos aqui, estamos vendo e estamos te ouvindo, tá tudo certinho, tá? Boa sorte aí. Obrigada. Bom dia a todos, professor e colegas de turma. Vou falar um pouco sobre análise e monitoramento de refinarias de petróleo a gás das ações Enat 3, Prio 3 e Petro 4. Não é engano que a indústria petrolífera é a maior commodity a nível mundial. Inclusive, na revista Mineira de Contabilidade afirma isso. Não sendo diferente com o petróleo brasileiro, na qual obtém 17 refinarias, sendo que 13, corrigindo ali, são da estatal Petrobras, que corresponde a 98% da produção, tendo assim oscilações de preço a nível nacional. As empresas com indicadores analisados foram a Enalta Participações S.A., PetroRio e Petrobras. As análises foram realizadas pelo período de 2 de abril a 30 de julho de 2021, captando-se dados do fechamento de mercado das empresas, relacionadas semanalmente, de sextas-feiras após as 6 horas. Os dados coletados foram anotados em diário semanal para organização em gráfico e, futuramente, realizar a comparação de variação de preço das ações das empresas analisadas. Durante a captação de dados, no dia 7 de maio, observou-se que a refinaria PetroRio sofreu um desdobramento de ações. A atividade dividiu a mesma em 5 ações, tornando mais acessível e maior número de investidores. O desdobramento de ações não afeta em nada o quanto a empresa vai receber no lucro dela. É totalmente para facilitar o comprador final. Conforme a nota oficial da PetroRio. Enquanto o valor do dólar cai, o preço do combustível, que é a gasolina e o diesel, aumenta, o que gerou até uma polêmica quanto a isso. Muitas pessoas questionaram o valor do dólar ter caído um pouco, que agora até subiu de novo, está a 5,20, e o combustível continuou aumentando, e mesmo que ele caiu um pouco, não caiu tanto para facilitar o bolso do consumidor final. Mas isso é porque a distribuição de custo e revenda e a alta demanda de importação saiu um custo muito maior para a refinaria, visto que o barril atualmente está em torno de 77,84 dólares, girando internacionalmente em alta demanda. E conforme explica Sérgio Araújo, presidente executivo da Bicom, no caso da gasolina, a elevação do custo dolarizado foi de 46%, enquanto que para o óleo diesel, a elevação foi de 38% nesse ano. Então, mesmo que a refinaria tente diminuir um pouco o preço na importação, o consumidor final não vai sentir tanta diferença no bolso pelo valor da revenda nos postos. Adicionalmente, os custos logísticos internacionais apresentaram-se voláteis e superam em 1% os custos da abertura do ano. Aqui é o gráfico de comparação. A
Petrobras, que no caso é a Petro 4, por ser 98% da produção brasileira, obviamente ela tem uma diferença muito grande das outras. Sendo que ela sofreu uma queda no dia 2 de julho, no dia abril 3, ela teve aqui no dia 7 de maio o desdobramento de ações que eu falei anteriormente. Então, aqui você pode perceber que teve uma elevaçãozinha. Essa elevação não foi por lucro da empresa, mas nessa facilidade de compra das ações dela. Então, na conclusão, apesar das refinarias independentes no mercado internacional estar em alta para o campo petrolífero, o desempenho da empresa Enalta tem crescido e agregado no país. Sua produção está em alta e o mercado de ações cresceu juntamente com ela. A Enalta, aqui, em azul, Enat 3, ela está junto com a Petrobras no mercado de ações e produção. Então, está muito bom para ela. A empresa PetroRio, barateando suas ações com desdobramento, como falei aqui, conseguiu um rendimento positivo com pico no valor de ações na primeira semana de julho. Em contrapartida, a Petrobras sofreu, no início de julho, uma queda brusca no valor das ações, sendo que com a inauguração de uma nova petrolífera da Petrobras, espera-se que aumente um pouco, que fique mais positivo esse gráfico. E com a pandemia, com a variante Delta, inclusive, o mercado econômico na petrolífera está sofrendo uma alteração muito grande, porque eles estão com medo de aumentar um pouco a produção e o coronavírus retomar na proporção que estava. Então, estão fazendo tudo com muita cautela. Aqui as referências e estou aberta a questionamentos. Muito bem, Rafaela, parabéns. Essa tua última observação, eu acredito que vale para a maioria das empresas, né? Elas estão com bastante cautela, porque realmente a gente não sabe se essas variantes aí do coronavírus vão criar novas ondas, né, de contaminações e mortes. Esperamos que não, mas todos estão nessa apreensão. Muito boa a tua análise. Também teve uma coisa muito interessante que aconteceu no período que você citou aí, foi o desdobramento da PetroRio, né, que a gente até já comentou aqui em aula, logo no começo do trimestre, quando você pediu esclarecimentos, que há uma medida, como você citou aí, para aumentar a liquidez da empresa e facilitar a entrada de investidores, né? E pelos gráficos, pelos dados que você mostrou, funcionou para a empresa, né? Foi uma medida positiva, porque só no dia ali já teve uma valorização que não foi por outro motivo, senão esse aumento da liquidez. Então, isso faz parte do cenário administrativo, né? Das ações administrativas que podem favorecer, né, a valorização das empresas. Muito bem, pessoal. Alguém tem algum comentário mais, alguma pergunta a fazer? Não? Está indo tudo bem? Esse sistema aqui, ele nos deixa um pouco esterilizados, né? Não tem aquele calor, aquela participação que a gente tem em sala de aula. Mas vamos lá, estamos perto de terminar essa fase e o Instituto já previu aí o retorno das atividades presenciais. Espero que a maioria de vocês adote o retorno também e volte para a gente poder ter um dinamismo, né, um companheirismo ali na sala de aula. Nós, pela sequência aqui, pelo menos dos que estão presentes, depois a gente vê se ficou alguém para trás, mas nós temos o pessoal da confecção, né, que seria o Anthony e o João Moro, né, que fizeram o levantamento das empresas de confecção. É isso, Bom né? dia. E vocês estão prontos, estão postos para fazer a apresentação do trabalho de vocês? Pronto, Sim. pronto. Legal, certo. então, rapaz. Boa sorte aí. Deixa o Tá projeto bom, aí. então.
Então, bom dia a todos. Meu nome é Anthony. Hoje, com o João Luiz, a gente vai estar apresentando o nosso trabalho, que se trata de um monitoramento e coleta das ações da Restock Comércio, Cia Hering e Guararapes Confecções na Bovespa. O Brasil ele possui uma produção de algodão aqui dentro do país, e então ele consegue estar oferecendo a matéria-prima para esse segmento. O segmento da indústria têxtil, ele é um segmento que movimenta uma quantidade de dinheiro significativa e ele se divide em vários segmentos, várias cadeias. A principal delas é a do vestuário, que 80% da mão de obra é representada nessa cadeia e 83% das empresas estão inseridas nesse meio. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, no final de 2020, as indústrias já tinham movimentado cerca de 759 bilhões de dólares no mundo. Então, é um mercado que internacionalmente também movimenta uma grande quantidade de dinheiro. A Bolsa de Valores, que foi o ambiente que a gente coletou as ações, ela é um ambiente na qual a gente pode estar comprando e vendendo ações da forma virtual e da forma eletrônica. E a gente pode estar se tornando sócios dessas empresas que a gente adquire as ações. Nosso trabalho, ele se desenvolveu através da gente estar fazendo a coleta das ações em um período de 18 semanas, do dia 2 de abril até o dia 30 de julho. Pode dar uma colocadinha para cima ali. Isso. As cotações da Restock Comércio, elas não tiveram tanta alternância, assim, praticamente continuaram no mesmo valor, mudaram de R$1,50 para mais e para menos dentro desse período. As ações da Hering também não tiveram um aumento tão alto, não oscilaram tanto, praticamente na mesma quantidade de valor. E a da Guararapes, no começo elas custavam R$15 e chegaram até no dia 16 de julho a custar R$40. Teve um aumento bem significativo. E agora, nas últimas 2 semanas, teve uma pequena queda. Bom, conforme a apresentação ali do Anthony ali, das 3 empresas ali, elas tiveram diferentes comportamentos, e a Restock e Comércio, ela, desde o início da coleta de dados, o valor das ações delas não tinha um valor assim muito significativo, não era um valor muito alto, e teve variações, só que as variações normalmente eram de quedas, e devido a isso um pouco foi em relação à pandemia do ano passado para cá, que a empresa foi acumulando dívidas e tendo que fazer também renegociação com os seus fornecedores e credores. A Guararapes também teve o mesmo comportamento, só que a Guararapes, o valor da ação dela, pelo menos do dia que a gente começou a analisar, ela tinha um valor um pouco já mais agregado, e com isso também ela teve algumas variações, e no dia do fechamento das análises, ela fechou com queda. E a Cia Hering, se for ver, foi uma empresa que começou com um valor praticamente assim pequeno do que ela se transformou, porque ela começou com 15 e chegou a bater a casa dos R$40, e assim mais que dobrou. Devido a isso, um pouco foi talvez a compra do grupo Soma, que adquiriu a empresa Hering, e com isso também deixando os acionistas um pouco mais confiantes. E concluindo, tendo em vista desses resultados obtidos em relação ao valor das ações, isso pode depender muito de medidas, marketing, situação econômica, tudo referente à firma pode expressar no valor da ação. E nesse cenário vivido atualmente, que é pandêmico, muitas firmas se comportaram diferente, umas
chegaram até a falência, e outras, como a empresa Hering, elas tiveram assim, valor agregado nas suas ações e conseguiram crescer e agregar valor. E logo em seguida temos a referência e seria isso. Muito bem, rapazes. Vamos deixar bem claro, foi a Hering que valorizou nesse período, né? E o motivo foi aí que vocês apresentaram. Sim. Eu me enganei no nome ali das ações, professor, já ia comentar. Tranquilo. Mas, assim, uma coisa para todos nós aqui levarmos em consideração, porque foi muito interessante, a análise de vocês, nesse período de 4 meses, pegou essa valorização de mais que 100% das ações da Hering, ou seja, mais que dobrou de valor. Gente, se a gente fizer isso é uma valorização surpreendente para um período de 4 meses, se a gente considerar, por exemplo, que o investimento, um bom investimento em renda fixa no Brasil, que é o título do Tesouro Direto, para tu ter 100%, levaria 10 anos de investimentos. Tu teria que botar um valor para render por 10 anos, para dobrar ele, se fosse no Tesouro Direto. E olha que é um investimento muito bem cotado, vamos dizer assim, bem avaliado dentro do mercado financeiro. Professor. Aí, olha, a Hering dobrar de valor no período que vocês estavam avaliando. Fala, Moro. Em relação à Hering ali, ela é uma empresa antiga e, se for ver, uma empresa antiga aqui de Santa Catarina, e o grupo Soma ali é um grupo novo, relativamente no mercado, que parece que foi fundado em 1990. E foi bem expressivo, assim, tipo, como o professor já comentou, foi bem expressivo, foi 100%, e foi bem agregado ali o valor ali da Hering. Muito bom. De novo, parabéns para vocês. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado também. Obrigado a todos aí. Pessoal, não tem aqui dos presentes mais alguém para fazer alguma apresentação. Pelo meu controle, não, né? Mas vai que eu deixei escapar alguma coisa. Pelo jeito, não. Aí nós temos alguns que ficaram devendo, tinha alunos acadêmicos que estavam indo muito bem na disciplina, mas agora nesse trabalho não deram notícia. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vocês que apresentaram hoje, todos, fiquei muito satisfeito, muito contente, muito orgulhoso da preparação, da dedicação de vocês, do Capricho, tá? Vou colocar as notas assim que possível lá no SIGA, mas as apresentações aqui têm nota máxima, e o trabalho escrito, a maioria é também nota máxima, às vezes, olha, teve um ou outro, não sei se dos presentes aqui, que teve algum descontinho. O que vai acontecer? A maioria de vocês aqui presentes, que fez todas as atividades até agora, né, que fez os exercícios, os 2 exercícios, cumpriu essa etapa aqui do microseminário que nós estamos terminando agora, pelo menos para vocês que estão aqui presentes, que fez lá atrás o macro seminário, o resumo e a apresentação, você já tem nota acima do necessário para aprovação com média 7. Então, muitos de vocês já têm aí somados 28, 29 e até 30 pontos nas 3 avaliações das 4 que são as programadas. Ou seja, se pegar o 30 dividido por 4, já dá mais que 7 a média. Portanto, vão vir com sangue doce para fazer a prova, realmente, assim, mais desapegados daquele compromisso, da necessidade de aprovação, mas sim para jogar ali todo o seu conhecimento, o seu aprendizado, e aumentar ainda mais a sua média dentro da disciplina, tá? Então, mais ou menos o panorama geral é esse. Dos que estão participando, estão bem, muitos, infelizmente, né, não seguiram a disciplina, desistiram, mesmo a gente tendo criado, assim, uma metodologia que facilitasse, né, a participação e o desempenho dos estudantes. Então, não sei porquê, né, a gente sempre fez de tudo para que todos pudessem participar e ter a sua avaliação a contento, mesmo sem a obrigatoriedade de estar aqui online acompanhando as aulas, mas aí isso também é do interior, do particular de cada um. Para vocês, eu quero dar, de novo, no geral, meus parabéns, quero convidá-los para estarem aqui na semana que vem, que vai ter, no mínimo, ainda uma apresentação na semana que vem, tá, pessoal?
e a gente vai fazer aquela recapitulação dos pontos mais importantes para a preparação da prova e para que vocês tenham ainda um melhor desempenho na prova e a gente feche muito bem esse semestre que foi tão complicado para todos nós, ok? E como eu disse, agora que o Instituto está fazendo uma previsão de etapas de retorno, espero encontrá-los em breve ali nas dependências do campus e nas aulas aí para a gente poder desenvolver e discutir melhor todos os temas importantes aí dentro da área da economia, da administração, vinculados ao curso de agronomia. Fala, João. Pois não? Professor, eu sei que não é muito obrigação do professor ter informado não tem das problema. voltas, aula e coisa Uhum. assim. E só que daí, tipo, teve gente assim que recebeu e-mail, coisa da coordenação e eu acabei não recebendo. Mas as voltas das aulas está prevista 100% quando? Para o curso de agronomia, não está 100% ainda, tá, João? Vai retornar no começo do segundo semestre, que é no comecinho de setembro. Então, comecinho de setembro, as aulas começam presenciais, tá? Eu vou estar lá, por exemplo, os professores, eu acredito que a maioria vai estar lá, mas na primeira fase ainda não será obrigatório para os acadêmicos. Os acadêmicos que tiverem algum inconveniente, algum problema, ainda vão poder acompanhar por atividade remota. Essa é a informação que eu tenho. Mas como falta ainda mais de um mês, tá, João? Falta um mês ou um pouquinho mais de um mês, a gente vai trazer a informação mais detalhada, mais certeira, nos nossos próximos encontros. Vamos fazer o seguinte, semana que vem eu trago a informação mais lapidada para você e para todos os colegas que têm interesse, tá bom? Beleza. Mas mais ou menos é isso. O segundo semestre a aula começa presencial, mas não é 100%. Certo, então. Valeu, professor. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, nosso tempo fluiu bem hoje, faltam 3 minutos para as 11 horas, mas eu me considero satisfeito em relação ao que a gente previu, que a gente planejou. De novo, estou aqui lamentando a gente estar afastado nessa distância e não poder aproveitar ainda melhor, né, toda a pesquisa que vocês fizeram, o levantamento que vocês fizeram e a riqueza de informações que vocês trouxeram, né? Lamento e peço desculpas por a gente não estar podendo mastigar, digerir melhor tudo isso e discutir em grupo mais essas informações, mas, assim, em termos protocolares, né, as tarefas vocês cumpriram, então vamos parar de lamentar e bola para frente. Semana que vem a gente se encontra para fazer os encaminhamentos finais da disciplina. Quero agradecer a presença de vocês, a paciência e hoje, em especial, a dedicação e a apresentação de vocês. Foi muito bom ver vocês aí, nem que fosse pela câmera, geralmente é só um íconezinho ali, tá? Então, nem por alguns minutos a gente pôde ver vocês. Foi legal isso. Chamem os colegas para estarem aí semana que vem, pegarem as dicas para a prova, afinal, isso é importante também. E um bom final de semana, um bom resto de semana, bom final de semana, um abraço aí, fiquem bem, continuem se cuidando, e dia 11 a gente se encontra aí. Um abraço. Tchau, professor. O chat está funcionando. Valeu, Priscila. Tudo de bom. Tchau, tchau.